A sexta leitura da Parashá de Vayechi, Yaakov continua abençoando seus filhos. O último filho, Binyamin, Ze'ev, Traf, ele vai devorar como um lobo. Baboker e Ochalá, de manhã ele vai comer uma parte e de tarde ele vai dividir aquele despojo. Binyamin, Ze'ev, Traf, ele é como um lobo que vai devorar. Está se referindo sobre futuramente que eles vão ter que sequestrar, a modo de falar, esposas para casar. Uma longa história de Pelegas Begivá, que o pessoal da tribo de Binyamin tinha que dar um jeito de arrumar uma esposa para casar. E também seria uma profecia sobre o rei Shaul, que ele vai vencer os seus inimigos que estão em volta dele, como está escrito, Shaul Lachada Melochai, guerreou com Moab, Edom, e tudo que ele acertava, tudo para que ele se virava, ele realmente conseguia conquistar. Baboker e Ochalad, de manhã ele vai pegar uma parte, vai pegar um despojo, a tradução Ada'ah, e a gente pode falar também, em linguagem de hebraico, Azrulak Ad Shalal. Sobre Shaul está falando que no início do florescer, do brilhar até do povo de Israel, Shaul estava ali, ou seja, de manhã, ou seja, no nascer do sucesso da realeza do povo de Israel, Shaul era descendente de Binyamin. E para a tarde vai dividir o despojo, ou seja, mesmo depois que o sol vai se pôr, ou seja, depois que vem Nebuchadnezzar e vai destruir o povo de Israel, exilá-los para Bavel, mesmo assim vai ter alguém que vai salvar o povo de Israel, que é descendente de Binyamin. Mordecai e Esther vão dividir o despojo de Haman. Está escrito que a casa de Haman dei para Esther, e um que traduziu uma outra explicação que está se referindo à parte que os Kohanim pegam no Beit HaMikdash, que a gente sabe que na parte de Binyamin e de Yehudá ficava ali o Beit HaMikdash na divisão dos dois. Todos esses são as tribos de Israel, são 12 no total, e isso que ele falou para eles, o pai deles abençoou eles, cada homem com a sua brachá, berach otam, abençoou a eles. Ou seja, teve uns que ele nem abençoou, ele só amaldiçoou, somente o quê? O que cada um falou, que a gente viu, mas será que não teve brachá nenhuma para Reuven, Shimon e Levi? Então por isso que fala, vai varech otam, abençoou eles, todos estão inclusos, né, no sentido, aqui já faz sentido que está falando para todo mundo. A brachá futura vem para cada um, ele abençoa eles. De novo, tinha que falar berachotô, porque ele falou berachotam, porque aparentemente ele deu para Yehudá a força de um leão, para Binyamin a ideia de devorar e sequestrar como um lobo, para Naftali a agilidade de gazela. Então será que ele não deu todo o brachô para todo mundo? Por isso fala berachotam, ele quer todo mundo ter a brachá. É verdade que cada um tem a sua coisa específica, mas de uma maneira mais generalizada, todo mundo tem a brachá de todos, ou seja, todo mundo tem a agilidade de Naftali, todo mundo tem a força de Yehudá, e assim por diante. E Yaakov ordenou a eles e disse, eis que eu vou me juntar para os meus antepassados, o meu povo, me enterrem junto com meus antepassados na caverna do campo de Efron no Hiti, ou seja, Nesaf Elami, já que a alma está sendo voltada para o seu depósito, então é a linguagem de Nesaf. Nesaf quer dizer reunir, trazer para dentro, colocar para dentro da casa. A Sifá, linguagem de hebraico, é a linguagem de Achnassá, Measefot Yabait, Saftot Beiterra. Então aqui seria reunir a alma para o depósito das almas, modo de falar. Então sempre quando fala de reunir, de falecimento, é a mesma ideia de introduzir, de colocar para dentro. Elavotai com os meus antepassados. Na caverna, onde está no campo da Marpelá, o duplo, na planície de Mamre, na terra de Canaã, que lá Abraão comprou de Efron Hiti como um local de eterno para enterrar. Lá enterrar Abraão e Sará, sua esposa, lá enterrar Yitzhak e Rivká, a sua esposa. Lá eu enterrei a Leá, o campo que foi adquirido com a caverna dele da família de Bnechet. Yaakov concluiu de ordenar os seus filhos e juntou os seus pés para a cama, de novo, reuniu, colocou para dentro os pés para a cama, e ele faleceu e se juntou com seus antepassados. Vayesof colocou os pés para dentro. Vaigvá, Vayesof, a expressão mitá, que é morrer, não está usada, não está falada sobre Yaakov, porque muitas vezes o Tzadikim usa a expressão Vaigvá, Vayamot, que Vaigvá é uma linguagem mais delicada e Vayamot seria mais de morrer no sentido mais comum. Daqui, Rabi disse pra gente, Yaakov Avinu Lomet, Yaakov Avinu não faleceu, tem várias explicações do que isso quer dizer. E caiu Yosef sobre a face do seu pai, chorou sobre ele e beijou ele, e ordenou Yosef seus servos, os médicos, para embalsamar o seu pai, e os médicos embalsamaram o Yaakov. Lachanot é o assunto de Bessamim, de especiarias e tal, para poder manter o corpo, para poder levar para a terra de Israel para enterrar. E passaram 40 dias, que assim eram os dias de fazer, de embalsamar, e choraram o Egito por ele 70 dias. Ou seja, completou os dias de embalsamar 40 dias e 30 dias chorando, já que veio tanta brahá quando ele veio para o Egito, que a fome acabou e o Nilo estava se abençoando e subia a água. Então o povo egípcio estava realmente num luto muito forte.
E passou esses dias do choro, e Yosef falou com a casa do faraó, com as pessoas, falando: se eu encontrei simpatia aos olhos de vocês, falem agora nos ouvidos do faraó o seguinte: o meu pai me fez jurar, eis que eu vou falecer, e eu quero que você me enterre na sepultura que eu comprei na terra de Canaã, lá você vai me enterrar, e agora eu vou subir agora e vou enterrar meu pai, e vou voltar. Ou seja, está pedindo permissão para sair do Egito, largar um pouco a administração do país, para poder enterrar o pai na terra de Israel. Shekarit, ele literalmente de cavar, igual que reis. Uma explicação que vai fazer mais sentido é de comprar, shekanit, né? Que aqui falou, quando eu fui para cidades próximas ao mar, eu vi que chamavam mechirá de kirá, a venda é chamada do verbo kirá. Então, Yaakov, ele comprou, ele não cavou o buraco para ele ser enterrado, ele comprou lá. O Midrash também diz que, linguagem de keri, de um monte, porque Yaakov fez um montinho de ouro e prata que ele trouxe da casa de Lavan, e ele falou para Esav: pega isso pela tua parte na Me'arat HaMachpelah, e eu estou comprando para ser só minha. Então, ele pagou muito bem pago. E disse Faraó: suba, enterre seu pai como ele te jurou. Ou seja, só por causa do juramento que eu estou te deixando, senão não ia deixar. Ele não podia falar: não, esquece o juramento, porque se ele falasse isso, o Yosef também ia poder transgredir um juramento. Qual era o juramento? Que quando ele foi ser nomeado como vice-rei, tinha uma questão no Egito que quem sabia mais línguas era o mais poderoso. Então, Yosef, o anjo ensinou para ele 70 línguas. Ele sabia o Lashon HaKodesh, sabia o hebraico, que o faraó não sabia, uma língua a mais, né? Além das 70 línguas que o faraó sabia, né? Então, naquele momento, o faraó falou: tudo bem, você vai ser vice-rei, eu vou ser o rei oficial, você jura que não vai contar isso para ninguém. Então, ele não podia simplesmente agora desprezar um juramento, porque senão Yosef também podia desprezar um juramento e o faraó ia perder a sua posição. Subiu também com ele uma brigada de carruagens com os seus cavaleiros, e o acampamento estava muito pesado, muito carregado, muita gente. Eles chegaram até Goren-Atad, que estava no lado do Rio Jordão, e eles fizeram um discurso fúnebre lá muito grande, muito pesado, e fez para o seu pai um luto de 7 dias. O que é Goren-Atad? É um local cercado de espinhos. Os sábios explicam que isso está se referindo a um acontecimento que aconteceu, que os reis de Canaã e os líderes dos Ismael, os príncipes de Ismael, vieram guerrear. E quando eles viram a coroa de Yosef pendurada ali, colocada no caixão de Yaakov, então todo mundo tirou as suas coroas e ficaram cercado de coroas, o caixão de Yaakov, igual uma plantação que está cercada com espinhos. Então, por isso que usa a expressão Goren-Atad. E viu o habitante daquela terra do Canita o luto que estava sendo feito no Goren-Atad, e falaram: esse luto muito pesado para o Egito, por isso que o nome daquele local ficou chamado como Avel Mitzrayim, que estava desse lado do Rio Jordão. E fizeram os seus filhos para ele da maneira como ele ordenou. Qual foi a maneira que ele ordenou? Carregaram ele e seus filhos para a terra de Canaã, enterraram ele no campo do Sde Marpelá, que Abraão comprou para um lugar eterno de cemitério de Efron Hiti, na planície de Mamré. Ou seja, qual era a ordem que Yaakov tinha dado? Que os filhos iam carregar e não os netos. Assim, ele ordenou: não quero que nenhum egípcio e nenhum dos filhos de vocês, que são filhos de mães de canaanitas, não quero que me carreguem, somente vocês. E ele ainda fixou o local para cada filho, 3 para o leste e assim para cada lado, que é a mesma ordem que eles viajavam, as bandeiras da tribo, viajar em volta do Mishkan, desse mesmo jeito. Levi não deve carregar, porque ele vai carregar a arca sagrada, e Yosef também não vai carregar, porque ele é o rei. Menashe e Efraim entraram no lugar deles, por mais que eles falaram que os netos, por mais que Yaakov falou que os netos não iam carregar, Menashe e Efraim, a gente sabe que eles eram filhos de Asnat, que era filha de Dinah, então não era cananita, e também eles eram para Yaakov como filhos. Por isso está escrito Ishal de Beotot. Quando fala sobre as viagens do povo, você fala de Beotot, no sinal que Yaakov deu como carregar o seu caixão, assim que eles também viajavam futuramente no deserto. E depois de enterrar Yaakov, voltou Yosef para o Egito, ele e seus irmãos, todos aqueles que subiram com ele para enterrar o seu pai, e depois que eles enterraram o seu pai. Ou seja, na volta fala Echav, os irmãos, depois dos que vieram. Fala primeiro dos irmãos, depois dos egípcios. Na ida está escrito que Mitzrayim primeiro, depois dos irmãos. Por quê? Já que todo mundo viu o kavod que os reis de Canaã fizeram, que eles penduraram as coroas deles no caixão de Yaakov, então as pessoas começaram a dar muito kavod para a família toda de Yosef. E reconheceram os irmãos de Yosef que o pai deles tinha falecido. Eles falaram: talvez vai nos odiar Yosef e vai devolver para a gente o mal que a gente fez para ele.
O que quer dizer vairu e viram? Eles reconheceram, eles perceberam. Por que eles perceberam? Porque estavam acostumados a fazer as refeições na mesa de Yosef, eles aproximavam eles pelo cavô do pai. Depois que o pai faleceu, Yosef parou de aproximá-los. Então eles perceberam que teve uma diferença de conduta com Yosef. Então eles falaram, talvez vai nos odiá-lo. Luz também no talvez vai nos odiá-lo. A palavra lu se divide em vários assuntos. Tem lu, que é a linguagem de pedido, oxalá, tomara, lu yekidvarecha, lu shmaen. Tem um lu que é se, lu rachmu, se vocês tivessem sabedoria. E tem lu, linguagem de shema, de talvez, luz também. Não tem outro passuco parecido na Torá que seria talvez. Né? E como o lai, lotelecha isha harai, né? E existe o lai, a própria palavra o lai pode ser também como talvez, como pedido. O lai iria Hashem benai, o lai, né? Então a mesma coisa, o lu é no sentido de talvez. Tem o lai como si, o lai hamishim tzadikim, né? Então essas palavras são parecidas uma com a outra. E eles ordenaram para Yosef, dizendo, enviaram pessoas falando para Yosef, teu pai ordenou antes de falecer o seguinte: Vaitzavu el Yosef, ordenaram a Yosef, não ordenaram o Yosef, sim em relação a Yosef, igual a gente encontra quando Hashem ordenou Moshe e Aaron em relação ao povo de Israel. Assim também, Vaitzavu, as pessoas que eles ordenaram, mandaram eles como emissários para o Yosef para dizer o seguinte: quem foram as pessoas que eles escolheram? Os filhos de Bilhá, porque eles estavam mais acostumados, mais amigos de Yosef. Avi Hatzivá, teu pai ordenou, mentira, mudaram, eles, ou mentira, que o pai não falou nada disso. Por causa da paz, eles falaram assim, porque Yaakov não falou nada disso, porque Yaakov não estava desconfiando de Yosef. Assim vocês vão falar para Yosef, por favor, aguenta agora o pecado, a rebeldia dos teus irmãos, o pecado deles que eles fizeram mal com você, e agora você deve aguentar para o pecado dos escravos do Deus do teu pai. E Yosef chorou quando eles falaram isso com ele. Ou seja, é verdade que teu pai faleceu, mas o Deus dele está vivo e nós somos servos dele. Então, eles tentaram fazer de tudo ali para se proteger. E por que Yosef chorou? Porque estavam desconfiando de uma coisa que ele não tinha, né? Isso é uma coisa forte. E foram os irmãos também, depois que eles mandaram os outros filhos, né, foram também, caíram perante ele e falaram, nós somos para você como escravos. Além do que eles enviaram inicialmente, eles mesmos foram lá falar. E disse para eles, Yosef, não temam, eu estou no lugar de Hashem, linguagem de pergunta retórica, você acha que eu estou no lugar, né? Se eu quisesse fazer mal para vocês e eu conseguir, vocês todos tentaram fazer mal para mim, a Kadosh Baruch Hu calculou isso para o bem, então como é que eu sozinho vou conseguir fazer mal para vocês? Né? A prova disso, vocês pensaram sobre mim mal, e Deus pensou para o bem, para fazer, como o dia de hoje, para vitalizar esse povo todo, né? Não só me salvar, como realmente salvar a humanidade, foi para um propósito bem maior. Então, claro que eu não vou fazer mal nenhum para vocês. Então, Yosef não perdoou os irmãos. Yosef simplesmente não tinha essa mágoa dos irmãos, porque ele entendia que tinha uma missão maior que a Kadosh Baruch Hu tinha calculado para ele. Gostaria de apresentar para vocês o projeto Veshinantam, é parceiro do Rumash Diário, e quem quiser acompanhar o Rumash em português, entender melhor, tem aqui no livreto, tem também outras coisas muito interessantes, Tânia Diário e outras coisas muito legais na revista. Podem acessar o site www.veshinantam.org.br e assinar.